Dizbek conheceu Imu-sama. Finalmente o passado da lenda veio à tona e diante disso descobrimos que tipo de habilidade ele tem que, pra ser sincero, ninguém sequer imaginou. Além disso, para todos que pularam o arco do Fox vão ficar perdidos porque também foi revelado que o Rox conquistou boa parte da sua tripulação através da Dave Backfight. Fora que o próprio Rei Harold testou sua força contra esse monstro e o resultado disso causou um choque que abalou a Terra Sagrada. O grupo mais forte que navegou os mares antes da Era dos Piratas foi inspirada pelo pirata misterioso que muitos de vocês conhecem. Esse cara fundou o Hatenosul e por conta disso, Barba Negra está por lá hoje. Então, ficou curioso e quer saber de tudo o que aconteceu na época e como Rox Dizbek mudou o mundo para sempre? Se inscreve no canal, deixa o like e fica comigo até o final, porque agora com vocês o capítulo 1155 de One Piece. Começamos exatamente de onde paramos na semana passada. Rock chegou a Elbaf acompanhado de Newgate, Stussy e Stick e encontraram o pequeno Loki chorando após ter se jogado do Reino Solar. Em contrapartida, o príncipe fica admirado com os humanos em sua frente. É a primeira vez que ele tem qualquer interação com outra raça, ao ponto dele achar engraçado que seres tão pequenininhos conseguem se mover. Loki também responde que sim, eles estão em Elbaf, mas seu pai, por outro lado, não está em casa. Ele havia saído em alguma expedição. Diante disso, Dizbek tira onda dizendo para a criança voltar para casa e chamar o seu pai de volta para cuidar dos seus ferimentos. O jovem príncipe não gostou nada disso. Em sua cabeça, todos que ele conhece o odeiam, incluindo seu pai. Então, obviamente, ele não retornaria para algo tão simples assim. Recusando prontamente, ele avança para cima do Rox, mas o futuro Capitão Apelão apenas puxa sua espada e acerta um golpe que derruba o Loki sem muito esforço. Nesse momento aqui, rapaziada, nós descobrimos duas coisas. Primeiro, Dizbek é um espadachim, assim como Roger e Shanks, que usa apenas uma lâmina. Segundo, é que ao invés de cortar coisas diretamente, o narrador do capítulo nos explica que sua técnica de espada é conhecida por fazer as coisas ao redor sair voando como se elas tivessem sido atingidas por um martelo gigante ou um tiro de canhão. Algo basicamente como um poder bruto tivesse chocando contra objetos. Acho que faz sentido. De certa forma, uma habilidade completamente diferente do que vimos até agora. Também, prestem atenção no comportamento explosivo do príncipe ao mencionar que o pai não voltaria para ele, indicando que ele acredita que é apenas desprezado. Da mesma forma que sua mãe não o quis, Loki não faz ideia que o rei é diferente e que tudo o que ele fez até aquele ponto é para que o seu povo e os seus próprios filhos pudessem ter uma vida melhor. Acho que ele só entendeu isso de verdade no momento em que viu seu pai morto na sala do trono, muitos anos depois disso daqui. Avançando, o Rox começa a rir depois de acertar o pequeno gigante, parecendo se divertir com aquilo que acabou de fazer. Para muitos, será um símbolo de crueldade. Como que alguém atacaria uma criança independente de ser gigante ou não? Para outros, vai apenas parecer que ele quis testar o filho do homem que ele ganhou um certo respeito 8 anos atrás, como veremos agora. Durante o último Reverie, uma comoção estava acontecendo. A Terra Sagrada estava em caos. 5 reis haviam sido sequestrados. Dentro da Sala das Flores, o quarto secreto do Governante Supremo, Imu está conversando com alguém, dizendo que a vida de meros reis não são suficientes para negociar com ele. Ao lado de Imu está aquela sua atendente pessoal, que sempre está presente. E agora, para nossa surpresa, descobrimos que é a Gunko. Sentado no chão também, com um pistolão na mão, está a lenda. O único homem que conseguiu chegar até aquele lugar. Rox Dizbek. O narrador relata que esse incidente é sem precedentes e que nunca mais voltou a acontecer. Cara, já é difícil você chegar até o castelo sem ser parado. Imagina invadir o quarto secreto. Naquele momento, o Rock sabia o que podia ou não fazer. Então, ele apenas se apresentou como um admirador do Dave Jones e, com seus olhos cheios de ódio, se preparou para ir embora, dizendo que um dia ele voltaria até lá. Imu não deu bola, claramente aceitando o desafio. Mas calma, antes da gente avançar, vocês perceberam que Dave Jones finalmente foi citado? Como sabemos, durante Long Ring Long Land, o famoso arco do Fox, ficamos sabendo que esse pirata das profundezas foi o responsável por fundar Hatenosul juntamente com a Dave Backfight. Rapaziada, pra você aí que não tá entendendo nada porque pulou esse arco achando que era filler, aconselho você voltar agora mesmo e dar uma olhada, pois a partir daqui, várias coisas que descobrimos lá serão usadas como fonte para explicar o que veremos a seguir. O que deixa as coisas mais absurdas ainda é que se o Rox conhece a lenda de Dave Jones, ele deve estar muito por dentro dos segredos do mundo. Até porque, se a gente parar pra pensar,
mesmo que ele conseguisse invadir a Terra Sagrada e entrar no castelo, me pareceu muito que ele foi diretamente até onde Imu estaria. Será então que o David Jones sabia da existência do Governante Supremo? Se sim, será que ele fundou Hatinossu e escondeu algo que pudesse representar um perigo para o governo? Ou será que David Jones era alguém da tripulação de Joy Boy? De qualquer forma, não sei se o Oda vai manter o design de Cthulhu referenciando Lovecraft, porém, o que importa é que o Barba Negra ter tomado Hatinossu não foi aleatório, como veremos no fim desse capítulo. Ter aquele território pirata sob seu controle faz parte de um plano muito maior. Vocês vão entender conforme a gente avança. Seguindo, depois que foi embora, Zebek precisava fugir de Mary Joyce, só que, enquanto corria, outra pessoa apareceu correndo, gritando. Esse era o Rei Harold, que, como já vimos nos capítulos passados, ele tinha tentado se infiltrar no Reverie para ter tipo uma reunião com o governo. Depois de ter sido desmascarado, os guardas começaram a correr atrás dele e a melhor parte é que o estavam culpando pelo sequestro dos reis. No momento em que se cruzaram, eles não perderam tempo. Ambos puxaram suas espadas e rapidamente se atacaram. Agora, em uma belíssima página dupla desenhada pelo Maestro Oda, nós vemos o choque de haki do rei emanado pelos dois guerreiros. O seu poder foi tanto que suas armas nem encostam, da mesma forma que Barba Branca e Roger. Para escalar ainda mais a situação, o poder resultante desse clash foi tão absurdo que eles apagaram todas as pessoas em um raio de 5 km. Independente da potência, nenhum dos dois cedeu. Na real, eles começaram a rir e se divertir. Naquele momento, Rox reconheceu o Harold como alguém forte o suficiente, ao ponto de propor que eles se reencontrassem caso conseguissem escapar com vida. O Rei Harold, por sua vez, sem nem saber onde que ficava a sua casa, pergunta de forma espontânea e simplesmente pula lá de cima da Red Line, dizendo que ele jamais se envolveria com um bandido novamente. É, como dizia minha mãe, um louco conhece o outro, e aparentemente essa mania de pular de lugares altos corre no sangue da família, não é não? Cara, sério, essa cena toda aqui me deu um arrepio absurdo. Todos nós já imaginávamos que o Rox era extremamente poderoso para sua época, mas o Harold bater de frente com ele e empatar no confronto de haki é inesperado. Isso por si só já levanta a questão de como é que ele foi derrotado 14 anos atrás, porque com certeza a única resposta plausível é que ele se deixou. Ainda bem que aquela primeira teoria que a gente desenvolveu dele ser um vilão não se tornou realidade, porque possivelmente o mundo de One Piece não sobreviveria. Ah, e antes que eu me esqueça, se o pai era assim, imagina o filho. Se o Loki herdar essa capacidade, ele vai fazer um estrago nunca visto antes na guerra em Elbaf. Eu também acredito que há a possibilidade dele e do Luffy se encontrando no campo de batalha e tendo um clash tão poderoso quanto. Nesse momento, ele reconheceria o poder do Chapéu de Palha e quem sabe aceitaria como seu superior e capitão. De qualquer forma, voltando, Rox conseguiu escapar, porém nos é explicado que o almirante que ele atacou acabou morrendo, mesmo tendo recebido tratamento médico urgente. Por conta dos inúmeros crimes cometidos naquele dia, o governo colocou uma recompensa em sua cabeça, o que fez sua reputação se espalhar e causar um grande choque no mundo. Além disso, algum tempo depois, Zebek atacou um navio carregando uma grande remessa do tributo celestial. Basicamente, aquele imposto que os países afiliados ao governo pagam para bancar os nobres mundiais. Nesse momento, tendo feito isso, ele literalmente declarou guerra novamente contra tudo e contra todos, destruiu o portão da justiça e fugiu novamente. Por isso, rapaziada, é que eu quero muito saber qual era a recompensa dele. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma opinião. De qualquer forma, agora em posse de um navio de qualidade e muito dinheiro, Rox iniciou sua carreira como pirata. Sim, vocês entenderam muito bem. Até agora, incluindo a invasão na Terra Sagrada, ele fez tudo isso antes mesmo de ser conhecido. Isso que eu chamo de começar a sua vida com uma voadora com 2 pés no peito do adversário. Até agora, o Rox tem se demonstrado o de mais louco, completamente diferente do filho que se esconde nas sombras e só age quando é conveniente. Outra informação muito importante que nós não podemos deixar de analisar é que olhem o cartaz de procurado do Shebekudo. Agora vamos lá atrás, no momento em que o Bug, o palhaço, recebeu o seu cartaz de imperador. Conseguem notar alguma pequena semelhança? Bom, a facção que surgiu nas redes sociais, que eu tomei liberdade de chamá-los de Bug Irmão do Teach, começou a enlouquecer quando viu isso. De fato, há mais de um ano eu lancei essa teoria de que o Rox poderia ser da raça dos palhaços e seu filho seria o Bug, tornando assim o palhaço uma peça fundamental para o futuro da obra e, bem, o que eu não contava é que ele poderia ser irmão do Barba Negra. De qualquer forma, por mais que o Rox não seja dessa raça, nada impede dele simplesmente ter conhecido alguém, uma mulher
esbelta e linda que pertencesse a esse povo e tivesse colocado um boneco dentro dela. Afinal, ele é louco o suficiente para sair de ilha em ilha imitando a Big Mom. Bom, voltando, depois de ter conseguido um belo navio, surpreendentemente o Rox não atacou mais o governo. Ele focou em diversos navios piratas. O seu objetivo era usar uma lenda antiga do mundo da pirataria para conseguir poderosos companheiros. Aquilo que vocês vão chamar de Dave Back Fight. Mais uma vez, o arco do Fox voltando à tona. E não é que a gente cantou a bola nessa daqui? Um dia desse eu lancei um shorts, eu acho, falando e se o Rox tivesse conquistado todos seus membros nesse jogo? O impacto que isso causaria seria gigantesco, fora que também explicaria o motivo pelo qual ninguém tinha respeito um pelo outro naquela tripulação. Todos estavam literalmente fazendo o que queriam e tinham se juntado por um jogo e não por lealdade. O Oda desenhou bem direitinho o Rox vencendo os desafios e cada cartaz de procurado sendo jogado para o seu lado como se ele tivesse conquistado os prêmios. Isso tudo sem nem ter uma Jolly Roger, viu? Ou seja, antes de se tornar uma tripulação, o grupo chegou ao Elbaf coincidindo com aquele momento que vimos o Loki pular do Reino Solar. Indo para o castelo, vemos que Harold voltou correndo quando ficou sabendo que seu filho se machucou, provando pela primeira vez para o jovem príncipe que aquela ideia de que o pai não se importava era uma falácia. Embora, pelo que deu para perceber, ele não foi muito convencido não. A melhor parte também é o rei dizendo para o Loki não ir muito ao submundo, porque dessa vez foi só uma quedinha do penhasco, mas da próxima ele pode acabar enfrentando perigos que podem pôr sua vida em risco. Ai ai, bom, como eu disse lá atrás nesse vídeo, essa família tem algo com pular de lugares altos, não é não? Por isso, eu não descartaria o parentesco do Kaido com esses caras. Que o Rei das Feras tem sangue de gigante ancestral, a gente sabe, mas será que ele não seria tipo um primo perdido desses malucos? Fica a pergunta, quem sabe até o filho bastardo do rei mais uma vez? Já estão comentando isso aqui já há algum tempo, não é mesmo? Continuando, agora que percebeu que seu filho está quase curado, Harold pergunta para Rox o que ele está fazendo por lá. Para nossa surpresa, a lenda viva diz que veio ver o rei e quer muito que ele vire seu companheiro. Afinal, o governo mundial não parece querer escutar o que Elbaf tem a dizer. Só que, mesmo diante de toda essa recusa, Harold, que hoje é muito mais um pai-família e um diplomata de alto nível, resolveu recusar porque se ele se aliar a um criminoso como eles, ele perderia a confiança dos outros países que ele passou tantos anos construindo. Na sequência, eles continuam discutindo até o ponto que o Harold se irrita e diz para todos os membros ali presentes que se eles continuarem seguindo o Rox, eles vão acabar sendo destruídos. E é aqui, pessoal, que a gente vê realmente o ponto de cada um deles e suas apresentações. Começando por Shik, o Yakuza, futuramente conhecido como Leão Dourado. Ele diz que não está seguindo o Rox e o chama de idiota. Shik também afirma que ali é cada um por si e mesmo que Zebek caísse morto, não faria diferença. Depois, vemos a Miss Bucking, a cientista ladra. Ela fala que se juntou porque o plano do Rox é interessante, uma oportunidade de ficar rica. Seguindo, Don Marlon, o gangster do West Blue. Ele se pergunta se o rei já ouviu falar sobre Hachinosu, a ilha pirata. Aparentemente, no começo, os países apenas costumavam enviar prisioneiros perigosos para lá. Depois temos Edward Newgate, o futuro Barba Branca. Ele completa dizendo que, na teoria, aquela ilha deveria ser inabitável e que as pessoas que eram enviadas para lá apenas aguardavam suas mortes. Continuando, o Wang Zi, mais conhecido como Ochoku, relata que recentemente os criminosos encontraram uma maneira de sobreviver e estão formando organizações. Ganzui, pelo que deu para entender, o Silver Axe, revela que aparentemente tem muito ouro embaixo da ilha e uma organização do submundo descobriu e forneceu recursos para os prisioneiros poderem escavar. Cara, se vocês pararem para pensar, nesse momento nós temos os mais importantes membros da futura tripulação do Rox brindando, comendo e conversando dentro de Elbaf. Embora esteja faltando o Capitão John, Big Mom, Kaido, Gloriosa e Gil Bastard, todos esses representam um ponto importante na história. Analisando cada um deles, eu não consigo deixar de notar a semelhança também de, por exemplo, o Wang Zi é a cara do Caribou e do Coribou. Certeza que é o pai deles. Que tristeza, mais um pai que foi comprar leite e não voltou. Também, olhem só o Don Marlon, me parece muito Capone Bege, não é não? Lembrem que Bege e seu bando vieram todos do West Blue, o que casa perfeitamente com esse cara que acabamos de conhecer. De qualquer forma, agora entramos numa parte onde o Rox começa a falar um pouco do seu plano. Ele pretende negociar com o governo para retomar a ilha, tipo fazer um tratado de caçador de recompensas, onde eles vão receber para fazer as coisas voltarem à ordem. Porém, há uma camada mais nesse plano porque ele não pretende cumprir as exigências. Na real, ele não vai entregar nem a ilha, nem os criminosos para o governo.
O que ele quer fazer é que Hachinosu se torne o seu território. Todos os criminosos presentes serão usados para tornar o local um paraíso para os piratas. Ele quer literalmente copiar o conceito da Terra Sagrada lá em cima da Red Line, só que aqui no Novo Mundo e para apenas os piratas. Rox continua dizendo que pretende usar a ilha como base para aniquilar a marinha e derrubar a Terra Sagrada. Afinal, no fim, ele quer ser o rei do mundo. Isso de cara já explica o porquê do primeiro passo do Barba Negra como Yonkou foi ter ido literalmente mandar o Anzi de F e retomar o território do pai. De qualquer forma, continuando com o nosso flashback, Harold não parece muito confiante nas palavras do seu amigo. Na real, ele não quer ter o mundo como inimigo. Ah, mas Rox é um sonhador, assim como um tal piratinha de borracha. Ele ignora todos os avisos e diz que um dia alguém vai fazer isso, até porque não existe poder nesse mundo que dure para sempre. O cara já estava prevendo a chegada do Luffy sem querer, só que com uma diferença. Porque para o Zebek, ele acreditava que ele mesmo seria o responsável por quebrar a balança. E é por isso que eu ouso dizer que, além de pirata, ele foi o primeiro revolucionário. Ele planejou tudo minuciosamente para acabar saindo por cima. Contudo, Imu foi mais esperto. Ele roubou um tesouro que a gente ainda não sabe o que é e fez com que o Rox enfrentasse Roger e Garp. Por mais que não seja confirmado ainda, tenho certeza que isso tudo foi um grande xadrez 4D. Continuando, Loki estava ouvindo tudo e, com seu nariz correndo, ele ficou admirado com o que acabou de ouvir. Pela primeira vez, ele se emocionou com o sonho de outra pessoa e a grandeza presente nisso. Não é todo dia que alguém entra na sua casa, bem, no caso do Loki, no seu castelo, e sai gritando que vai conquistar o mundo, chamando seu pai para se juntar a esse plano. Foi aqui que surgiu a admiração do príncipe e foi por isso que lá atrás ele falou pro Luffy que nasceu na era errada. Ele queria já naquela época ter sido grande e forte para fazer parte dessa aventura. E é exatamente por isso que eu acho que no momento que ele reconhecer a força do Luffy, ele se juntará ao Chapéu de Palha. Porque só assim ele terá novamente aquela emoção que um dia ele sentiu. De qualquer forma, Rox estava certo, se ele e Harold se juntassem, o mundo iria cair sob os seus pés. Mas, como sabemos, o rei recusou todas as vezes que foi chamado, e então 4 anos se passaram. E, acompanhado apenas dos seus membros de elite, o plano do Rox foi colocado em prática. Com isso, o mundo mais uma vez entrou em uma época que era inconcebível antes da existência desse homem. E aqui, pela primeira vez, nós vemos a bandeira dos Piratas Rox sendo hasteada chegando em Hachinosu. A partir de agora, provavelmente Oda irá nos mostrar o que deu de errado e confirmaremos as nossas teorias. Sério, porque ninguém aqui imaginou que o escritor colocaria tanto sobre o Rox e seu bando em um flashback do Loki. Tudo está começando a se ligar e eu não posso deixar de ficar com um aperto no coração ao perceber que o fim está se aproximando. Mas é isso, pessoal. De qualquer forma, semana que vem teremos uma pausa, mas logo voltaremos para descobrir o que realmente aconteceu em God Valley e como monstros tão fortes como Rox e Harold acabaram por sucumbir e abrir espaço para a próxima geração.